Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui para o 5º episódio da nossa série 30 dias, 30 dicas de física até a sua prova do Enem. E hoje vamos de estática do corpo extenso. Vamos falar sobre o conceito de torque, o momento de uma força e os 3 tipos de alavanca, interfixa, interpotente e interresistente. E ao final, resolver uma questão do Enem 2018. Então, sem mais demoras, vamos para os encantos da física agora. É isso aí, galera. Estamos de volta. Vamos começar definindo torque, que é a grandeza mais importante da estática dos corpos extensos. Olha só, o torque está relacionado à capacidade que uma força possui de rotacionar um corpo. Pessoas, galera, torque é rotação, está associado à rotação. Então, temos aqui uma chave de boca, tá? Essa chave, ela vai rotacionar esse parafuso, tá? Essa peça, em relação a esse ponto aqui, ó. E o ponto de rotação, tá? Na estática, a gente chama de polo. Então, o polo é o ponto sobre o qual a rotação irá acontecer. E eu vou aplicar nessa chave aqui uma força F, aqui nesse ponto, tá? Então, aqui a gente tem a linha de ação da força, né? Que é a linha que liga o polo até a força. E aqui eu vou ter um ângulo θ, tá? Vamos colocar alfa aqui, na verdade. Vamos colocar alfa, tá? Então, a definição de torque, já vou dizer para vocês o módulo do torque. O torque é uma grandeza vetorial, só que aqui no ensino médio a gente não trabalha muito com a questão vetorial do torque, não, tá? Basta saber qual é o sentido que ele está produzindo ali. Ó, essa força, pessoal, vai tentar girar essa chave aqui nesse sentido, vocês concordam comigo? Ou seja, essa força produz um torque no sentido anti-horário, então é muito fácil definir isso. Então já vou te dar aqui a equação para calcular o módulo do torque produzido por essa força F. Então, o torque, ou momento de uma força, tanto é que eu chamo de M, tá? M de momento, que é a mesma coisa do torque, vai ser igual ao módulo da força F multiplicado pelo braço da alavanca, que nada mais é do que a distância do ponto de atuação da força até o polo, multiplicado pelo seno daquele ângulo alfa que eu coloquei ali bem para vocês, tá? Então, momento ou torque igual a força vezes a distância, que é o braço da alavanca, vezes o seno do ângulo alfa. Muitas vezes a gente encontra uma força assim, ó, tá? Perpendicular ao braço da alavanca. Obviamente, você consegue perceber que esse ângulo alfa aqui seria de 90 graus. E você também deve lembrar que o seno de 90 graus fica igual a 1, tá? Então, nesse caso aqui, que é o caso mais comum, o momento dessa força F, ou o torque dessa força F, seria apenas a força vezes o braço da alavanca, que é a nossa distância. Muito bem, mas de maneira global, momento é força vezes distância vezes o seno do ângulo alfa. Bom, professor, qual é a unidade de medida aí, Breno? Fala para mim aí, vamos lá. Então, olha só, a força, tu sabe que ela é medida em newtons no SI. E a distância no SI é medida em metros, tá? Ou seja, o momento ou o torque será medido em newton vezes metro. Então, tá aí. Isso que é o torque. A gente vai aplicar já já isso aqui nas alavancas. Então, vamos lá. Existem três tipos de alavancas. Vamos começar pela interfixa. E para você não ficar decorando, pessoal, o tipo de alavanca, tá? Tipo, carrinho de mão é o quê? Pinça é o quê? Tesoura é o quê? Né? É muito importante que você preste atenção no nome, tá? O nome é a coisa mais importante. Olha só, interfixa. Isso significa dizer que o ponto fixo dessa alavanca está onde? Está no meio. Inter é meio. Então, olha para cá. Cadê o ponto fixo dessa alavanca aqui, professor? O ponto fixo é o polo. É o ponto onde a rotação irá acontecer. Então, o nosso polo está bem aqui, né, professor? É o nosso ponto fixo, exatamente. Tu tá ligado que eu vou exercer uma força nessa tesoura desse jeito, tá? Pessoal, eu sei que você faz força na tesoura com os 2 dedos, tá? Mas eu vou colocar como se fosse apenas com o dedo para minha imagem aqui ficar bem mais simples. Então, tu vai fazer uma força empurrando essa pazinha da tesoura para cá.
Essa força que você faz é chamada de força potente, tá? A força potente é a força que você vai fazer. Muito bem, e essa tesoura tá tentando cortar esse trocinho aqui. Imagina que isso é um pedaço de isopor, sei lá. Esse isopor, gente, ele vai exercer uma resistência ao corte, né? Tem coisas que resistem mais, tem coisas que resistem menos. Por exemplo, cortar ferro e cortar papel. Tá, professor? O ferro, né, exige uma resistência muito maior, tá? Ele imprime uma resistência muito maior, na verdade. Então, eu vou ter aqui, tá, na tesoura, uma força de resistência causada por esse objeto. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá, a nossa força resistente. A força resistente é a força que o material que está sendo comprimido ali faz, tá, para resistir a essa compressão. Muito bem, então por que o nome é interfixa? Porque, veja, eu tenho a força resistente, o ponto fixo e a força potente. Quem é que está no meio? Quem está no meio, tá, é o ponto fixo. Por isso que a tesoura é uma alavanca do tipo interfixa. Muito bem. Temos a alavanca do tipo interpotente, a gente tem uma pinça aí, tá? Então, vamos identificar primeiramente o ponto de giro. A pinça, ela gira em relação a esse ponto que está mais ou menos aqui, tá? Então, esse aqui é o nosso ponto fixo, beleza? A força, você deve saber que ela é aplicada bem aqui no meio, né? Então, a pessoa aplica a força bem aqui, ó. Então, aqui eu vou ter a nossa força potente, a força exercida pela pessoa, e eu vou ter a força de resistência bem aqui no extremo. Então, a pinça faz uma força para dentro, tá? Tentando esmagar esse objeto, o objeto reage e faz uma força na pinça para fora, tá? Fica atento para isso. Então, essa aqui vai ser a nossa força resistente. Tá aqui, eu só queria conseguir colocar esse troço reto. Vai, pronto, tá aqui. Então tá aqui a nossa força resistente. Bom, olha aqui nossos três parâmetros, né? O ponto fixo, a força potente e a força resistente. Quem é que está no meio? Quem está no meio é a força potente. Por isso que uma pinça é uma alavanca do tipo intermeio potente. Quem está no meio, desculpa, pessoal, é a força potente. De boa, pessoal? Tranquilo? Fácil isso? E aí você pode aplicar isso, tá? Você vê o ponto fixo, vê onde é que está a força potente e onde é que está a força resistente. Quem está no meio vai dar o nome da alavanca. E aí você pode pegar diversos exemplos. Tranquilo? Muito bem, muito bem. Temos aqui o último tipo, que é a alavanca interresistente. Inter no meio, resistente, força resistente. Vamos colocar aqui as nossas forças, olha só. Primeiro, o nosso ponto fixo, tá? Essa alavanca rotaciona em relação a qual ponto? A esse ponto aqui, ó, a roda, tá? Então, aqui nós temos o nosso ponto fixo. Muito bem. Temos a força resistente sobre a alavanca aqui para baixo, tá? Esse peso aí, esse objeto, faz uma força de resistência no nosso carrinho de mão para baixo. Então, tá aqui a nossa força resistente. E, obviamente, a pessoa que está manipulando aí o carrinho de mão faz uma força aqui para cima, né? Essa aqui é a nossa força potente. Muito bem, professor. Tá aí. Opa. FP, né? Nossa força potente. Muito bem. Mais uma vez, está aqui os nossos três parâmetros, né? Força potente, força resistente e o ponto fixo. Quem está no meio é a força resistente. Portanto, o carrinho de mão é uma alavanca do tipo interresistente, tá? E aí, como eu te falei, é só você procurar quem é que está no meio e é fácil você descobrir. Por exemplo, pausa o vídeo e tenta dizer que tipo de alavanca é um quebra-nozes. Se você nunca viu um quebra-nozes, é um negócio mais ou menos assim, tá? Vou colocar aqui de forma bem grosseira. É um negócio assim, e aí você vai colocar a noz bem aqui no meio para quebrar, tá? E aí você, né, amassa quebrando a noz. E aí, pausa o vídeo e tenta responder que tipo de alavanca é essa aí. Beleza, vamos lá. Vou colocar aqui o ponto de rotação, que é esse. Então, esse aqui é o nosso ponto fixo, tá? A pessoa vai exercer uma força potente aqui, né? A pessoa vai esmagar o quebra-nozes por aqui.
Então tá aqui a nossa força potente. E a nós vai fazer uma resistência. Ela vai fazer uma resistência aqui na máquina para cá, tá? Ela vai fazer uma resistência no sentido contrário. Então tá aqui a nossa força resistente. Quem é que está no meio? Ponto fixo, força resistente ou força potente? A nossa força resistente, então a quebra-nozes é uma alavanca do tipo interresistente. Fácil isso, né? E você pode aplicar esse conceito aí para qualquer alavanca que você encontrar aí pelo meio do mundo. Muito bem. Chegamos no momento de separar os homens dos meninos, as meninas das mulheres, os espertos dos que querem vantagens aí das coisas, né? Professor, e agora? Gente, saber isso é interessante, mas não é tudo. O bonito da coisa e o que realmente vai fazer você se diferenciar da concorrência é o que a gente vai analisar agora. Deixa eu fazer uma revisão bem boba aqui com vocês, tá? Quando um corpo não rotaciona, ou seja, ele está em equilíbrio rotacional, a gente pode dizer que o somatório de todos os momentos no sentido horário é igual ao somatório de todos os momentos no sentido anti-horário. Professor, eu não entendi absolutamente nada disso. Olha só, como eu já escrevi aqui, possivelmente você já tirou um print ou anotou, eu vou apagar isso aqui. Vamos pegar essa chave aí, tá? E a gente tem aqui uma força girando essa chave aí. Muito bem, vamos imaginar agora que eu vou colocar uma outra força aqui. Beleza? Eu vou chamar essa força aqui de uma força F'. E o braço da alavanca eu vou chamar de D'. Muito bem, professor. E essa alavanca, essa chave não está rotacionando, tá? Tem uma força para lá, uma outra força para cá, e ela não rotaciona. Muita gente, apressadinho, fala o seguinte: ah, professor, se ela não está rotacionando, é porque essa força é igual a essa, né? Se ela não rotaciona, quem são iguais são os torques. Você concorda comigo que, pega a visão, essa força vermelha tende a rotacionar essa chave para lá, enquanto essa força verde tende a rotacionar a chave para cá. Ou seja, a força verde, a F', ela faz um torque no sentido horário. E a força vermelha, por sua vez, faz uma força no sentido anti-horário. Muito bem. Então, o que é que eu faço para colocar aí para a minha condição de equilíbrio? O momento da força F' tem que ser igual ao momento da força F. Se isso acontecer, essa chave não rotaciona. Fácil. Quem é o momento da força F'? A força vezes o braço da alavanca. Então, F' vezes D'. E o momento da força F vai ser F vezes D. E aí eu tenho aqui 4 incógnitas, tá? E aí o problema te dá 3 e te pede 1. Geralmente as coisas são assim. Bem simples. Pegou a visão? Não rotacionar é todas as forças o momento de todas as forças no sentido horário tem que ser igual ao momento de todas as forças no sentido anti-horário. Muito bem, a gente vai aplicar isso agora que eu vi com vocês aqui nas alavancas. E o resultado é lindo. É belíssimo. Acompanhe. Vamos pegar aqui a nossa alavanca interfixa, tá? Veja, o cara tá ali pressionando a tesoura não tá rotacionando. Então eu tenho uma coisa sólida, vamos imaginar que eu tenho uma coisa sólida aqui, o cara tá ali, tá? A tesoura não tá rotacionando. Então, perceba, eu tenho uma força produzindo torque em um sentido e eu tenho uma outra força produzindo torque no sentido contrário. Ou seja, o momento da força, tá? Da força resistente é igual ao momento da força potente. Aqui eu vou colocar os braços da alavanca pra gente, ó, tá? Então, tá aqui a distância da força resistente e tá aqui a distância, tá? A distância da força potente. Muito bem. E aí, professor, como que eu calculo o momento da força resistente? Fácil. A força resistente vezes o braço da alavanca, que é dr,
vai ser igual a força potente vezes o braço da alavanca, que é dP. Beleza. No caso da alavanca interfixa, eu não tenho uma análise muito interessante para fazer sobre isso, não, tá? Porque eu posso ter aqui, ó, que o braço da força resistente, ele pode ser igual ao braço da força potente, tá? Se isso acontecer, essas forças são iguais em módulo e tal. Então, no caso da interfixa, não tem muito o que se pensar, não. Agora, na interpotente e na interresistente, tem. E aí, vamos lá. Gente, para todos os casos de alavanca, já vou dizer aqui para você em geral, tá? Em todos os casos de alavanca, todos, você sempre vai fazer isso. O momento da força resistente é igual ao momento da força potente. Isso sempre vai acontecer. Beleza? Então, imagina que eu tenho aqui uma alavanca, eu estou pressionando alguma coisa, a alavanca não tá rotacionando. Então, eu aplico a condição de equilíbrio rotacional. Então, vamos aqui para a força potente. Então, já sabemos que o momento da força potente vai ser igual ao momento da força resistente, tá? Ou seja, vamos colocar aqui os braços da alavanca. Então, temos aqui o braço da alavanca da força potente, o dP, e aqui eu tenho o braço da alavanca da força resistente, tá? Ou seja, o dr. Então, vamos ficar com... deixa eu colocar aqui embaixo para ter mais espaço, tá? Então, momento da força potente vezes o braço da alavanca da força potente, vai ser igual ao momento da força resistente, né? Então, força resistente vezes a distância da força resistente até o ponto fixo, o nosso dr. É aqui que vem a coisa interessante. Olha para a figura, olha para a figura. Da figura você consegue ver nitidamente que dr é maior do que dp. dr é maior do que dp. O dp é menor. Agora raciocina comigo aqui, galera. Olha só. Aqui eu tenho uma igualdade, tá? Se o dr que está aqui nesse membro é maior do que o dp que está aqui nesse membro, o que deve acontecer com as forças? Você concorda comigo que essa força aqui ela tem que ser menor para compensar e a igualdade ser verificada? Então a força resistente é menor, a força potente é maior, tá? Olha que bacana essa análise aqui. Essa análise aqui é interessante. Professor, isso sempre vai acontecer na alavanca interpotente? Sempre. Não precisa decorar, tá? Faz essa análise que eu estou fazendo aqui, que é muito fácil. E aí, qual a aplicação interessante disso? Galera, vocês já perceberam que com uma pinça você não consegue esmagar praticamente nada? Tá? Se você pegar teu dedo, bota teu dedo aqui numa pinça, tá? E pede para uma pessoa esmagar teu dedo com a pinça. A pessoa vai fazer uma força gigante e não vai conseguir machucar o teu dedo. Essa é a coisa bacana da alavanca interpotente. Ela não é para transmitir uma força muito grande. Até porque, se ela fosse para transmitir uma força muito grande, se você fosse puxar um pelo, você até cortaria o pelo. Então, olha que bacana. Na alavanca interpotente, no exemplo aqui da pinça, você pode fazer uma força potente muito grande, ali, apertar ela com muita intensidade, e a força resistente ali, ó, não vai ser muito grande não. Vai ser sempre menor do que a força potente. Verifica isso na prática. Pega uma pinça. A força que a pinça vai fazer no seu dedo é a força resistente. Não vai ser grande, não vai machucar o seu dedo. Foi legal isso? Beleza. Vamos fazer essa mesma análise agora com a alavanca interresistente. Vamos lá, vamos colocar aqui os braços da alavanca, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a distância da força potente. Eu tenho aqui a distância da força potente até o ponto fixo. Tá aqui o nosso braço, né? A distância da força potente, e aqui eu tenho a distância da força resistente até o ponto fixo, que é o nosso dr. Então, mais uma vez, né, o momento da força potente igual ao momento da força resistente. Ou seja, força potente vezes o braço da alavanca da força potente vai ser igual a força resistente vezes o braço da alavanca da força resistente. Olha para a figura e me diz, qual braço é maior? O braço da alavanca da força potente ou da força resistente? Nitidamente, professor, da força potente, tá? Ou seja, você tem que dP, da figura dá para ver isso. O dP... Caraca, tem hora que eu vou fazer uma seta, a seta fica a coisa mais feia do mundo. O dP é maior do que o dr. Então, o dr é menor.
Muito bem. Para que essa igualdade seja verificada, já que no membro da esquerda o dp é maior, eu vou ter que ter uma força potente, o quê? Uma força potente menor. E a força resistente, professor, portanto, será o quê? Maior. Vamos tentar colocar isso aqui na prática, no seu dia a dia. Qual é a ideia de um carrinho de mão? Não é só levar alguma coisa, é levar alguma coisa pesada sem muito esforço. Ou seja, o cara coloca um monte de saco de cimento aqui, pesando um absurdo, e ele consegue levar sem fazer muito esforço. Está aqui mostrado na sua equação. A força resistente, mesmo sendo muito grande, a força resistente ali, tá? Que irá resistir a esse levantamento, tá? Uma força resistente muito grande vai implicar em uma força potente pequena. E quem faz a força potente? É a pessoa que está levando o carrinho de mão. Ou seja, na alavanca interresistente, eu consigo carregar uma coisa muito pesada fazendo pouco esforço. Porque a força potente vai ser sempre menor do que a força resistente. Fez sentido isso aí com o seu dia a dia? E aí, pessoal, foi isso que o Enem cobrou em 2018, tá? Depois dessa análise, fica rasgadíssima a questão aqui pra gente. Faça uma pausa, faça uma leitura aqui no enunciado, que eu vou aqui direto para o comando, tá? Então, em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Então, primeiro você teria que classificar todas essas alavancas aqui. Então, vamos lá. Alicate, tá aqui o ponto fixo, tá no meio, então é uma alavanca interfixa, tá? A pinça, a gente já viu, a força potente fica aqui no meio. Então, é uma alavanca interpotente. O carrinho de mão é interresistente, acabamos de ver. O quebra-nozes é interresistente também. E o abridor de garrafa. O abridor de garrafa é interessante, ela é interresistente, tá? Esse tipo de abridor de garrafa aqui, ele é interresistente. Porque você vai ter aqui uma tampinha de garrafa, ó. Vou colocar aqui para você, tá? Aí o abridor, gente, ele vai fazer assim, ó. Meu Deus, vai ficar horrível esse desenho aqui. Que é isso que eu tô fazendo, hein, cara? Meu Deus do céu, velho. Tá, imagina que isso aqui é o abridor, tá? Isso aqui é o abridor. Ó, o ponto de apoio é esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto fixo. Ele vai se agarrar aqui, tá? E a força resistente tá bem aqui, ó. Pra levantar a tampinha. E a força potente, obviamente, tá por aqui, tá? Então, esse aqui é o ponto fixo. Aqui vai ser nosso ponto de resistência, né? A nossa força resistente. Portanto, o abridor de garrafa é uma alavanca do tipo interresistente. E em qual tipo de alavanca a gente tem que a força potente é maior do que a força resistente? Ou seja, aquela força que você faz, a força potente, ela se transforma, ao final, em uma força pequena, em uma menor força resistente. A gente sabe que é a pinça, né? Foi exatamente esse exemplo que eu dei para vocês. Então, gabarito dessa questão, letra A. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa aula, tá? Um beijo no coração. Forte abraço e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Valeu!